Olha só. Só aqui a buraqueira, ó. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Rurópolis. Estamos percorrendo a Transamazônica desde o quilômetro 0, lá em Cabedelo, próximo a João Pessoa, e já chegamos aqui na altura de Rurópolis, ainda no estado do Pará. Nem amanheceu ainda, tá escuro. Próximo das 6 horas e daqui a pouco vamos tomar café. Lê Capel, e as expectativas para o dia de hoje? Vai ser mais tranquilo, né? Não, a expectativa pro dia de hoje tá boa. Eu acho que vai ser mais tranquilo, até porque ontem foi muita pauleira. Então hoje teremos um descanso. A ideia é ir até Alter do Chão. Então fizemos uma modificação no trajeto. Vimos que caberia colocar mais um lugar. Então vamos até lá e depois a gente volta aqui para Transamazônica para continuar o projeto Transamazônica de ponta a ponta. Agora vamos tomar um café. Estamos aqui no Hotel Uai. Aí que organizadinho. R$140 o quarto. Vamos lá para arrumação de cada dia. Deixo uma escova sempre aqui e uma dentro da mala, que é mais difícil de pegar. Então, parada assim para almoço, esse tipo de coisa, é só abrir o baú aqui e pegar a escova de dente. Amarrar de uma forma que não incomode e que não caia também, né? Eu passo essa tira por aqui. Então eu passo a tira aqui por dentro, passando por baixo do banco, por aqui. E aqui eu dei uma volta que é para não deslizar. E a outra eu passo por cima aqui, ó. E a garrafa eu deixo aqui com esse mosquetão, que é para ela não cair. Dá partida na tenera. Torneirinha. Partida dada, a moto está com 9.549 quilômetros. Então, o que nos falaram aqui é que o caminho daqui de Rurópolis até a Santarém é asfaltado. Tem um trecho com muito buraco, mas é tudo asfalto. E aí nós vamos ver se a gente faz um caminho para chegar até Alter do Chão, passando por Belterra. E aí a gente não chegaria até Santarém. Porém, essa estrada de areia, e parece que eles fazem manutenção, e aí não é areia tão pesada. De qualquer forma, a gente vai até lá, ver como que tá a estrada e decide o que a gente faz lá na hora. Agora sair aqui, já estamos perto da entrada da 163, que vai para Santarém, abastecer e seguir. Agora são 7h08 da manhã. Partiu! Ó que dia lindo aí atrás, o sol nascendo. Começando esse dia pedindo a proteção de Deus para que Ele possa abençoar o trajeto do dia de hoje, possamos vencer os desafios do dia, gravar um conteúdo legal para vocês e aproveitar também. Falar aqui dos apoiadores do canal. Seguro de moto, se você precisar de seguro novo, renovação,
Fale lá com o Eduardo da BNP, ele vai fazer uma boa cotação para você. Carro, casa, moto, avião, helicóptero. Precisa fazer uma transferência de seguro, ele também faz. Abastecer as motos aqui. 6,85. Bom, então abastecemos. Peguei água. Agora vamos. Então, ó, pra cá Itaituba, pra trás Altamira e pra cá Santarém. Peguei uma aguinha, moto abastecida, dá pra chegar até o destino de hoje sem se preocupar com abastecimento. E voltando a falar dos apoiadores do canal, Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que tem cobertura de viagem de moto sem a necessidade de nenhum adicional. E lá você fazendo o seu seguro pelo link que está na descrição, eu tenho um cupom de desconto THI Noronha. Bauletos Alltrax protege a bagagem. Passei nessa buraqueira da Transamazônica e eles estão perfeitos. Firme e forte. Volte sempre, Rulópolis. Logo mais estaremos de volta para continuar a Transamazônica. Nesse momento a gente está saindo da Transamazônica e indo lá para a beira do Rio Tapajós. Olha só que coisa linda. Dá para ver as castanheiras de longe. E por fim, mas não menos importante, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Essa é uma ferramenta do YouTube, eu não tenho acesso a nada a não ser disponibilizar o vídeo. Caramba, olha o tamanho da cratera que abriu aqui. O asfalto cedeu. Olha só. E deve estar assim faz tempo já, porque construíram até uma calçada. Que loucura. Pelas barbas do profeta. Olhem a neblina. Neblina na floresta amazônica. Neblina ou cerração? Qual é a diferença? Névoa. Tá sendo um desafio para mim andar sem GPS. Para quem não sabe, eu desliguei no início do problema da minha moto lá em Marabá. Nós suspeitamos de que pudesse ter alguma coisa elétrica na moto. Por fim não era. E decidimos deixar desligado mesmo para evitar qualquer problema, apesar de achar que não tem problema nenhum no GPS. Mas como é uma estrada única, é só tomar cuidado nas cidades para evitar de entrar em algum lugar errado, como eu fiz lá em Novo Repartimento. Eu peguei a saída errada, andei uns 10 km na estrada que não deveria. E assustar outro. E o caminhão buzinou ali atrás. E o que acontece? O que é importante para mim no GPS, que eu sinto falta, é que ele vai mostrando quantos quilômetros que faltam. E eu não preciso ficar fazendo conta com o odômetro, né? Então olha lá, falta 300, 200 e pouco, e ele mostra o horário, a estimativa de horários. E geralmente bate. Eu já sei que eu vou ter que acrescentar alguns minutos a mais pelas paradas. Mas eu gosto bastante de andar com o GPS. Eu esqueci de comentar, a moto, depois que foi feito o cabeçote e eu feito também um ajuste no carburador, ela passou a fazer 19, 20 km por litro. Economia boa. Vou fazer a filmagem que eu mostro a moto pra vocês. Tem que pegar a câmera aqui com cuidado, às vezes ela não sai. Consegui. E aí, tudo bem? Painelzinho. Ó. Os buracos. Aí, ó.
motor. A minha moto ela ainda tá vazando um pouco de óleo, né? Provavelmente pelo o-ring, ó o buraquinho, ó. Pelo o-ring do motor de partida. Então eu tô completando, e para trocar esse o-ring tem que desmontar um monte de coisa. Então a gente preferiu ir completando mesmo, tomar cuidado só com o nível para não baixar. Choque a buraqueira, ó. Corrente tá esticada? Digam aí nos comentários. Haha! Spot sempre ligado. E é por ele que eu tô vendo a hora agora. A moto do Lê tá falhando. E é uma conexão que a gente tá achando ali na bobina. Bobina de ignição. Quer pôr desse lado aqui, tem mais sombra, ó. E lá vamos nós. Foram feitas algumas reconexões. Agora vamos andar mais um pouquinho para ver se resolveu. Agora são 8h07. Funfa. Ele disse que funcionou. Bom, pessoal, em uma das nossas paradas, o que aconteceu? O Lê tirou a pochete dele e ele sentiu falta da pochete. Então pode ser que tenha ficado numa escada de um dos lugares que nós paramos. Nós rodamos 100 km. Se eu não me engano, aqui está mais ou menos na metade do caminho entre Rurópolis e Alter do Chão. Então nós vamos voltar e ver o que a gente decide, se vai dar tempo de voltar para Alter do Chão ou se a gente segue para Fordlândia, que agora são 11h22. Não sei se vale a pena a gente seguir para Alter do Chão ainda hoje, mas isso é coisa que acontece, não adianta ficar irritado. Ninguém faz isso porque quer. Tava tenso porque a moto tava falhando. Pedi a Deus para que a pochete do Lê esteja aqui. Olhando aqui na sombra do lado da igrejinha. Não tá ali não. Vai ver, alguém passou e pegou. Vai ter que perguntar para alguém. Tudo bem? Vocês viram se ficou uma bolsa ali em cima? Uma pochete? Será que alguém viu aí? Tá, obrigado. Pessoal, graças a Deus encontramos a perdida. Ficou até mais calmo agora. O homem ficou branco quando ele viu que estava sem a pochete. O coração foi na barriga, acho que agora ele voltou pro lugar. Ai, ai. O próximo posto está 140 km. E como a gente já rodou um pouco para aí, vamos pôr uma gasolina aqui. Comprei uma garrafa aqui do lado, vende. Que é para garantir. Pronto. Tudo resolvido.
Graças a Deus que a senhora guardou aqui a bolsa do Lê com celular, cartão. Nós compramos aqui uma garrafa de gasolina de 2 litros para cada moto. E estamos a 200 quilômetros até Alter do Chão. A moto chegaria no posto pelos cálculos, mas para garantir colocamos aí mais 1 litro de gasolina. Agora são 12 horas e 30 minutos. Ainda dá tempo de chegar, né? Se tudo correr bem, dá tempo de chegar lá em Alter do Chão e ainda aproveitar um pouco o dia. Rapaz, Le Capel parou. Será que voltou a falhar a moto dele? Falhou? Eita! Ele tá caindo? Do fio ou da vela? Da vela. Será que não vale a pena colocar aquele cachimbo laranjinha? Porque não saiu faísca aquela hora porque tava rompido ali. Tava rompido lá. Vamos só encostar numa sombra, senão a gente vai morrer aqui nesse sol. Vamos tocar um pouco. Aí, se falhar, a gente para numa sombra. Se não falhar, a gente toca o barco. Tá. Bom, pessoal, o cachimbo da vela aparentemente tá solto. Solto não tá segurando legal na vela, sabe? Aí ele mexeu de novo, vamos ver se encaixa. Não resolveu? E lá vamos nós. Oh, tchau. Deu uma apertada ali nas conexões. Tá muito esquisito, porque a hora ela funciona muito bem e tem hora que começa a falhar. Bom, o que nós fizemos dessa vez? Tem a bobina de ignição, um fio e um cachimbo que é ligado na vela. Então o que nós fizemos? O cachimbo que estava na moto dele não estava prendendo muito bem na vela. Então nós tiramos o cachimbo que estava na moto dele e colocamos um cachimbo reserva que a gente trouxe aqui na bagagem para ver se isso soluciona o problema dessa falha que está dando na moto dele. Vamos torcer aí para que dê certo. E 1h30 agora. Então se continuar falhando, eu acho que a gente vai ter que abortar a ida lá para Alter do Chão e voltar aqui para Rurópolis para ver o que faz. Mas vamos ver, ele tá voltando aí agora. Agora tem que ir fazendo vários testes, né? A gente já trocou o cachimbo, já vimos as conexões. Falta o que? Trocar a vela, que não parece ser, porque ela tá funcionando na marcha lenta. Bom, não sei também se pode ter alguma coisa que faça ela falhar em alta velocidade. Ele tá voltando aí. Provavelmente falhou, porque ele voltou cedo. Falhou? Eu fui olhar se tem algum lugar que a gente possa parar a moto. A 1,5 km tem uma comunidade ali. Aí eu vou falar com o Lê aqui pra gente fazer as coisas lá, porque daqui a pouco o sol vai virar e vai ficar bem na nossa cabeça. Aí é melhor ir ali pra comunidade e resolver tudo lá. Quilômetro e meio. É uma comunidade lá. Estamos fazendo mais um teste. Nós percebemos que a seta tinha hora que ligava e hora que não ligava. Nós tiramos o relé de seta para ver se não pode ter sido
algum curto que esteja tendo aqui, ó. E isso ocasionando aí alguma fuga de corrente. Tomara que seja isso, né? Vamos ver. Falha mais em alta, né? Por isso que ele passou correndo aqui para testar. Então ela falhou e quando ele mexeu no relé de partida deu uma melhorada. Vamos tirar o da minha moto e colocar na moto dele. Mais um teste, relé de partida. Vamos ver. Mas ele já tá voltando aqui antes do fim da pista. Provavelmente não deu certo. Falhou? Não falhou? Não, falhou. Bom, eu insisti pro Lê pra gente sair aqui da estrada e ir ali pra comunidade pra não ficar aqui, né? Então, o tempo vai passando, já são 2h30 e a gente fica aqui na estrada. Então tem um apoio ali, consegue pensar com mais calma. Estamos sem almoçar também. Um lugar pra gente poder parar e na sombra e tentar descobrir o que aconteceu. Tarde. Bom, pessoal, encostamos aqui, tomamos um suco, comemos umas batatinhas, não tem almoço. Agora vamos aqui na sombra ver se a gente consegue resolver alguma coisa. Estamos na labuta aqui, pessoal. O calor pega aqui. E aí, Adriano, já parou uns viajantes assim aqui, com moto quebrada? Não. E lá vamos nós para tirar o tanque da Brooks Shield. Já estão soltas. E aqui tem um fiozinho danado. Um fiozinho descascadinho. Não dá para ver muito bem. Mas ele está indo pra lá mesmo. Freio da frente. Acendeu de novo. Acendeu. Acendeu. Tinha uma emenda aqui, ó. Tava encostando no chassi. Isso. Tomara que seja isso, né? Aproveitar para trocar a vela e tentar eliminar todas as possibilidades. Tá pegando a manha de só pra alojamento da vela, pra tirar? É o compressor humano. Compressor humano. Hora do teste. Ligou, já é um bom começo.
E aí, funcionou no teste? Funcionou, ficou violentíssima. Na verdade foi um problema. É um problema técnico, né? O fio do freio, sensor do freio traseiro, tocou o quadro. E isso prejudica, né, a alimentação toda da moto. Aí falhava. Na verdade, assim, né? Eu acho que ele ficava pulando, e aí quando ele tocava, ele dava corte de corrente e aí ela falhava. Aí a gente refez. Primeiro a gente descobriu, né? Na verdade, foi você que descobriu. A gente descobriu que era isso, arrumamos, já aproveitamos, trocamos a vela. A vela não estava das melhores queimas, mas eu acho que a gente veio pegando muita gasolina ruim, então. Ela veio carbonizando, a gente trocou a vela, a gente trocou o cachimbo da bobina, arrumamos esse fio e agora ela tá boa. E agora vamos voltar para Rurópolis, está a 54 km daqui e amanhã seguir o trajeto que deveria ser. Na verdade, assim, às vezes a gente fica pensando, mas por que aconteceu isso? Se a gente não tenta ir para Alter do Chão hoje, esse problema ia acontecer na parte de terra da Transamazônica. Então antes de ter acontecido aqui do que acontecer na terra, e aí acho que os ânimos são mais tensos para a gente conseguir achar detalhes, né? Vamos torcer para que tenha sido isso e vocês vão acompanhar aí nas próximas cenas. Aí, ó, o Adriano fez um suquinho de limão para adoçar a vida, não? Só no bom sucesso mesmo. Bom, vamos lá. Agora são 10 para 6, vamos pegar um trecho à noite aí até chegar em Rurópolis, mas vamos com calma. Alô, seu Adriano. Só gente boa aqui. Fez um suco pra gente. Só jogando bola. Devagarzinho, tá cheio de buraco esse trecho. E seguir o plano. Estamos aqui nesse fim de tarde. Faltam 38 quilômetros. Faltam uns 10 quilômetros. Acho que vai dar tempo de chegar de dia ainda. E graças a Deus chegamos aqui em Rurópolis novamente. Agora são 6h30. Deu tempo de chegar aqui. Mais um dia concluído. Graças a Deus. E aí? Veio normal aí? A minha veio, e a sua? A minha veio normal. É sério? Sério. Eu achei que você tava devagar tentando fazer a moto chegar até aqui. Não, tava esperando mesmo. Por Hoje tem conclusão. Uau. Tem uma conclusão. Como vocês viram aí, minha moto deu problema. E eu falei pro Thiago, pode ir, depois a gente se encontra. Então, para você que um dia saiu com um parceiro e voltou sozinho, você só vai me entender o dia que você tiver um cara que nem esse aqui, que em nenhum momento disse uma palavra de reprovação, ficou comigo em tudo que precisei, o cara ajudou, com a maior boa vontade que eu já vi. Então, o dia que você tiver um parceiro igual a esse, aí você vai entender o que é viajar em dupla. Se não fosse assim, eu nem sairia de casa. Acho que não teria nenhum sentido deixar você na estrada e seguir para uma praia sozinho, sendo que a gente fez toda essa viagem junto. Não teria lógica para mim isso. Então isso para mim faz parte do mundo do motociclismo, né? E quem dera se todos fossem assim, né? Tivesse essa parceria. E tamo junto, saímos de São Paulo junto e seja lá o que Deus quiser. Se a gente vai voltar ou não, só Ele que sabe. Vamos seguindo. Mas agora eu tenho certeza que o que quer que aconteça vai acontecer junto. Hoje era para ser um vídeo legal, um vídeo bonito lá de Alter do Chão, que é um lugar muito bonito aqui.
Não foi, mas a lição de hoje é parceria. Eu encontrei um cara que é parceiro em tudo. Isso pra mim não tem valor. Então agora nós vamos descansar aqui, chegamos no hotel novamente, esfriar a cabeça. Foi apenas um dia que não foi concluído, mas amanhã, se até agora deu tudo certo, amanhã seguiremos para um novo destino. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like. Se não forem inscritos, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha aí. Lê Capel. Fui! All those little moments, the bus you didn't catch me